Às vezes, Deus começa a nos mostrar que Ele quer transformar nossas vidas através de um profundo e inexplicável desejo de mudança. É como se algo dentro de nós dissesse: chegou a hora de algo novo. Esse sentimento pode aparecer de várias formas, como uma insatisfação com a vida atual, uma inquietação que você não consegue ignorar, ou até mesmo o desejo de se aproximar mais dele. Mas antes, nos diga de qual estado você nos acompanha e se inscreva no canal, isso nos ajuda muito a continuar criando conteúdo de valor. Posso contar com você, querido irmão e irmã? Na Bíblia, vemos isso claramente na história de Abraão. Deus o chamou para sair da sua terra e ir para um lugar desconhecido, prometendo bênçãos imensuráveis. Gênesis 12, 1-2. Abraão podia ter ignorado, mas ele sentiu em seu coração que aquele era o momento de obedecer. Assim também acontece conosco. Quando Deus quer mudar nossas vidas, Ele planta no nosso coração um anseio que nos move a sair da zona de conforto. Esse desejo muitas vezes vem acompanhado de dúvidas e medos, afinal, mudanças nem sempre são fáceis. Mas é importante lembrar que Deus sempre prepara o caminho antes de nos chamar para algo maior. Ele não apenas desperta o desejo, mas também nos dá força para dar o primeiro passo. E como identificar se esse desejo vem de Deus? A resposta está na paz que você sente ao pensar em seguir esse novo caminho. Filipenses 4:7 nos lembra que a paz de Deus excede todo entendimento e guarda nossos corações. Então, se você sente um desejo forte de mudança e, ao mesmo tempo, uma paz que não pode ser explicada, é muito provável que Deus esteja trabalhando na sua vida. Parte 2. O segundo sinal: circunstâncias que quebram o conforto. Outro sinal claro de que Deus quer mudar nossas vidas são as circunstâncias que, de repente, parecem nos empurrar para fora do que nos é familiar. Às vezes, são situações difíceis que nos levam a questionar a direção que estamos tomando. Pode ser a perda de um emprego, o fim de um relacionamento ou até um problema de saúde. Na Bíblia, vemos isso na vida de Jonas. Deus o chamou para pregar em Nínive, mas ele fugiu na direção oposta. Como resposta, Deus permitiu que Jonas enfrentasse uma tempestade no mar e, eventualmente, fosse engolido por um grande peixe. E Jonas 1:17. Essas circunstâncias nada agradáveis foram instrumentos para colocar Jonas de volta no caminho certo. Deus usa situações difíceis não para nos punir, mas para nos alinhar com os seus planos. Quando nos sentimos desconfortáveis, é um convite para refletir sobre o que Ele está tentando nos ensinar. Muitas vezes, as dificuldades vêm para nos afastar de algo que não é bom para nós ou para nos levar a algo muito melhor. Se você está passando por algo assim, pergunte-se: o que Deus está tentando me mostrar? Talvez Ele esteja querendo que você confie mais em Ele, que deixe para trás algo que impede o seu crescimento ou que abra espaço para algo novo. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo os desafios são parte do plano dele para nos moldar e nos transformar. Parte 3. No terceiro sinal: e pessoas que Deus coloca no seu caminho. Quando Deus quer mudar nossas vidas, Ele frequentemente usa pessoas como instrumentos para nos guiar, ensinar ou até mesmo nos desafiar. Essas pessoas podem ser amigos, familiares, líderes espirituais ou até mesmo desconhecidos que aparecem em momentos estratégicos. Elas trazem conselhos, palavras de encorajamento ou até mesmo confrontos que nos fazem refletir e enxergar além da nossa perspectiva atual. Um exemplo bíblico claro é a história de Moisés e Jetro. Moisés estava sobrecarregado liderando o povo de Israel e julgando todas as causas sozinho. Foi então que Jetro, seu sogro, trouxe um conselho sábio: delegar responsabilidades a outros líderes capazes. Êxodo 18:17-23. Essa orientação foi crucial para que Moisés pudesse liderar de forma mais eficiente e equilibrada. Na nossa vida, essas pessoas podem surgir de forma inesperada, mas elas sempre chegam no momento certo.
Pode ser aquele amigo que te convida para uma conversa sincera, alguém que compartilha um testemunho que ressoa no seu coração, ou até mesmo uma mensagem durante um culto ou uma pregação online. Por outro lado, Deus também pode remover algumas pessoas do nosso caminho. Isso pode ser doloroso, mas é importante confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Algumas vezes, certas relações nos impedem de crescer espiritualmente ou nos afastam do propósito que Deus tem para a nossa vida. Quando isso acontece, precisamos lembrar que Ele está nos preparando para algo maior e melhor. Preste atenção nas pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Quem são os conselheiros sábios na sua vida? Quem tem te motivado a buscar mais a Deus ou a sair da zona de conforto? Assim como em Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. As pessoas certas nos ajudam a crescer e a nos aproximar dos planos de Deus. Parte 4, o quarto sinal, e uma palavra que toca o seu coração. Quantas vezes você já ouviu uma mensagem, leu um versículo ou assistiu a uma pregação que parecia ser direcionada exclusivamente para você? Quando Deus quer mudar nossa vida, Ele usa a sua palavra como um canal direto para falar ao nosso coração. É como se Ele acendesse uma luz, e de repente algo que antes não fazia sentido se torna claro. Na Bíblia, vemos isso na vida de Samuel. Quando era apenas um menino, ele ouviu Deus chamá-lo pelo nome durante a noite. Inicialmente, ele não reconheceu a voz de Deus, mas com a ajuda de Eli, ele aprendeu a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve", 1 Samuel 3:10. Daquele momento em diante, a vida de Samuel mudou completamente, e ele se tornou um grande profeta. Hoje, Deus ainda fala conosco de várias maneiras. Pode ser através da leitura da Bíblia, de um louvor que toca profundamente, de uma oração ou até mesmo de algo que alguém nos diz. Essas palavras têm o poder de despertar algo em nós, de trazer convicção ou até de nos dar direção. Se você percebe que uma palavra específica está se repetindo em sua vida, seja um versículo, uma mensagem ou até um tema recorrente, e isso pode ser um sinal de que Deus está tentando chamar a sua atenção. Hebreus 4:12 nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar profundamente no nosso coração e espírito. Esteja atento. Reserve um tempo para ouvir o que Deus está falando. Pergunte a Ele em oração: "Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda ou faça?" Deus nunca nos deixa sem direção, e quando Ele quer mudar a nossa vida, Ele nos dá as palavras certas para nos guiar no caminho certo. Parte 5, o quinto sinal, e desconforto no lugar onde você está. Quando Deus quer mudar nossas vidas, Ele frequentemente nos tira da zona de conforto. Esse desconforto pode se manifestar de várias formas: um trabalho que antes era satisfatório começa a perder o sentido, um ambiente que antes parecia acolhedor passa a gerar inquietação, ou até mesmo uma sensação de vazio que não conseguimos explicar. Esse sinal é uma forma de Deus nos mostrar que Ele tem algo maior e melhor para nós, mas que, para recebermos, precisamos sair daquilo que já conhecemos. Na Bíblia, vemos um exemplo claro disso na história de Abraão. Deus chamou Abraão para deixar a sua terra, a sua família e ir para uma terra que ele ainda mostraria, Gênesis 12:1-3. Não foi fácil para Abraão abandonar tudo o que conhecia, mas foi nesse passo de fé que ele entrou no plano grandioso que Deus tinha para ele e sua descendência. Esse desconforto é um chamado para o crescimento. É como o processo de lapidação de uma pedra preciosa: o polimento pode ser doloroso, mas é necessário para que a verdadeira beleza seja revelada. Deus pode permitir que enfrentemos desafios ou que certas portas se fechem para que possamos enxergar as novas oportunidades que Ele está nos oferecendo. Se você tem sentido esse desconforto, não o ignore. Busque a Deus em oração e peça clareza. Pergunte a Ele: "Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Para onde o Senhor quer que eu vá?"
Muitas vezes, o desconforto é o empurrão que precisamos para dar o próximo passo em direção ao propósito de Deus para a nossa vida. Confie no processo. Lembre-se de que Deus nunca nos tira de um lugar sem ter algo melhor reservado. Como em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Parte 6. O sexto sinal, e uma porta que se abre ou fecha. Deus também nos guia através de circunstâncias. Ele pode abrir portas de oportunidades que parecem impossíveis, ou fechar portas que nos impedem de seguir caminhos que não são para nós. Esse é um dos sinais mais claros de que Deus está agindo para mudar nossas vidas. Um exemplo poderoso disso está em Atos 1 de junho de 10, quando Paulo e seus companheiros tentaram pregar a palavra em várias regiões, mas o Espírito Santo os impediu. Foi só depois de receberem uma visão à noite que entenderam que Deus os estava chamando para a Macedônia. Essa direção específica abriu um novo campo de ministério que impactou muitas vidas. Da mesma forma, quando uma porta se fecha na nossa vida, é porque Deus está nos protegendo ou nos redirecionando. Pode ser uma oportunidade que parecia perfeita, mas não se concretizou, ou até mesmo um relacionamento que terminou de forma inesperada. Na hora, pode ser difícil entender o porquê, mas com o tempo, percebemos que era o melhor para nós. Por outro lado, as portas que Deus abre são inconfundíveis. Elas vêm acompanhadas de paz, confirmação e oportunidades que nos levam a crescer. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. Apocalipse 3:8. O segredo é estar atento e sensível à direção de Deus. Se algo não deu certo, pergunte a Ele: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? E quando uma nova oportunidade surgir, busque confirmação em oração e na palavra. Lembre-se de que Deus tem o controle de todas as coisas, e Ele sempre nos guia no caminho que é melhor para nós. Conclusão. Deus está sempre falando conosco, mostrando sinais de que deseja transformar nossas vidas para o melhor. Muitas vezes, esses sinais vêm em formas que não esperamos, através de uma palavra que ouvimos, de um sentimento de desconforto, ou de uma porta que se abre ou fecha. Ele nos guia como um Pai amoroso, sempre desejando o nosso bem e o cumprimento do seu propósito em nós. Se você tem percebido alguns desses sinais em sua vida, saiba que Deus está preparando algo incrível. Talvez Ele esteja chamando você para uma nova etapa, uma nova missão ou até mesmo para uma maior proximidade com Ele. Não tenha medo de dar passos de fé. Deus nunca nos abandona e, como diz em Jeremias 29 de novembro, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Confie na jornada, mesmo que ela pareça desafiadora. Deus nunca erra, e o plano dele é sempre perfeito. Busque, ore, confie, e permita que Ele conduza a sua vida para um caminho de vitória e realização. Deus é fiel e sempre estará ao seu lado. Muito obrigado por ter nos acompanhado até o final desse vídeo, que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós. Até o próximo vídeo.